Manual de Astrologia Médica. Características, analogia e patologia dos signos. Além das características atribuídas aos signos conforme a divisão à qual eles pertencem, existem outras que vamos enumerar neste capítulo. O signo pode ser mudo, disforme, violento, estéril ou fecundo. Representa certos órgãos ou membros, partes do corpo bem definidas, tendências mórbidas e doenças que se relacionam principalmente com os planetas ocupantes. Todas estas características devem ser lembradas como as suas atribuições. É graças a elas que se interpreta um tema. Carneiro. Características: signo de fogo e cardial, quente, seco, vital, estéril, violento, energético, impulsivo, masculino, diurno. Anatomia: carneiro rege a cabeça, os ossos do crânio e da face, com exceção do nariz, colocado sob a regência do signo de Escorpião. Os dentes da maxilar superior, o cérebro, os olhos, a musculatura motora, todos os sentidos em geral, a vista em particular. Patologia: as doenças e lesões das partes descritas no parágrafo. Anatomia: as enxaquecas, nevralgias, dores de dentes, vertigens, insónias, meningites, encefalites, congestões cerebrais, anemias, febres, inflamações, ferimentos e operações na cabeça e no rosto. Touro. Características: signo de terra e fixo, frio, seco, de vitalidade, fértil, disforme, signo da voz, da linguagem, feminino noturno. Anatomia: touro rege a parte do corpo delimitada na parte superior pelo céu da boca e a face do crânio e na parte inferior pelas clavículas. Inclui, portanto, cerebelo, céu da boca, maxilar inferior, orelhas e audição, língua e linguagem, laringe, glote, epiglote, faringe, cordas vocais e voz, amígdalas, tiroide, parte superior do esôfago, toda a garganta, a nuca e o pescoço com as 7 vértebras cervicais. Nas crianças, o timo. Patologia: dores de garganta, anginas, difterias, amigdalites, laringites, abscessos na garganta, bócios, base do vismo, mal de Pote, sufocações, defeitos de linguagem, mudez, surdez, ferimentos no pescoço, torcicolos, fístula, tumores no pescoço, antraz, tuberculose dos ossos, desmineralização, doenças do crescimento, otite, mastoidite e dores de dentes. Gêmeos. Características: signo de ar imutável, quente, úmido, de vitalidade, de fecundidade média, volátil, bicorpóreo, masculino diurno. Anatomia: Gêmeos rege ombros, clavículas e omoplatas, braços, húmero, rádio e cúbito, pulsos e mãos, os músculos correspondentes e os peitorais, o aparelho respiratório em seu conjunto, traqueia, artéria, brônquios, costelas superiores, além do sistema nervoso periférico e mais particularmente o tato. Patologia: doenças do sistema nervoso,
neurastenia, manias, demência, doenças das vias respiratórias e dos pulmões, bronquite, pneumonia, pleuris, asma, tuberculose, enfisema, ferimentos dos membros e ossos citados no parágrafo anatomia, deformidades dos ditos membros. Caranguejo. Características do signo de água e cardial, frio, úmido, de fraqueza quanto à constituição, fecundo, mudo, disforme, bicorpóreo, feminino, noturno. Anatomia: pulmões, busto, peito, seios, costelas, cartilagens costais, externo, músculos intercostais e do diafragma, estômago, fígado, a região epigástrica. Caranguejo é o signo da nutrição, seios e estômago. É essencialmente transformador, rege, portanto, todo o aparelho digestivo. Quilo, quimo, pepsina, fressura, sucos gástricos, saliva e leite materno. Patologia: problemas e lesões das partes do corpo sobre sua influência, pleuris, congestão pulmonar, tuberculose dos pulmões, mamite, engurgitamento mamário, úlceras e cânceres do seio, todas as doenças da digestão, problemas gástricos, dispepsia, ptose estomacal, peritonite, hipercloridria, hipersecreção salivar, problemas hepáticos, hipertrofia do fígado, úlceras e cânceres do estômago e do fígado. Leão. Características: signo de fogo e fixo, quente, seco, de grande vitalidade, febril, estéril, masculino, diurno. Anatomia: coração, aorta, artérias coronárias anteriores e posteriores, as costas e os seus músculos, a espinha dorsal, vértebras dorsais, medula espinhal, centros nervosos superiores. Patologia: as doenças do coração e das artérias supracitadas, angina de peito, a sistolia, aneurisma do coração, endocardite, miocardite, hipertrofia do coração, pericardite, palpitação, embolia, febres, dores e lesões nas costas e na coluna vertebral. Doenças da medula espinhal, ataxia locomotora, meningite cérebro espinhal, paralisia infantil, doença de Little, seringomielia e mielites com atrofia muscular. Virgem. Características: signo de terra imutável, frio seco, de vitalidade fraca, pouco fértil, volátil, feminino, noturno. Anatomia: ventre, abdômen, intestinos, apêndice iliocecal, matriz, vesícula biliar, baço, peritônio, sistema nervoso simpático. Virgem representa a absorção e assimilação do alimento, assim como que caranguejo representa a sua transformação. Patologia: doenças do ventre, do abdômen e dos intestinos, prisão de ventre, colite, enterite, disenteria, cólera, febre tifoide, intoxicação, oclusão intestinal, apendicite, peritonite, úlceras e cânceres de intestino, fibromas, úlceras e cânceres da matriz, nitrites, perturbações neurovegetativas e as relacionadas com as mucosas. Balança. Características: signo de ar e cardial, quente, úmido, de vitalidade, de beleza, estéril, bicorpóreo, violento, masculino, diurno. Anatomia: balança rege o sistema venoso em geral, os rins, as glândulas suprarrenais, a região lombar,
o aparelho urinário em conjunto com o signo de Escorpião, os órgãos genitais internos, o sistema vasomotor, patologia, lesões, perturbações e doenças dos rins, da bexiga e dos órgãos genitais internos, nefrites, cálculos renais, catarro do rim, cólicas nefríticas, catarro da bexiga, uremia, tendências edematosas, rim flutuante, câncer e tuberculose do rim, doenças dos ovários, salpingite, diabetes, lumbago. Escorpião. Características: signo de água e fixo, frio, úmido, de vitalidade, fecundo, mudo, violento, feminino, noturno. Anatomia: órgãos genitais externos, aparelho urinário com conjunto com o signo de balança, região ilíaca, ânus, reto, nariz, olfato. Escorpião rege a renovação das células, menstruação, os excrementos líquidos, urina e transpiração, as células de autodefesa, glóbulos vermelhos do sangue e, por fim, as dos órgãos de reprodução, espermatozoides. Patologia: perturbações, doenças e lesões dos órgãos que regem doenças venéreas, belonorragia, sífilis, orquite, vaginite, prostatite. Escorpião rege os pontos fundos e ocultos, tuberculose dos testículos, hérnias, tumores, fístulas e cânceres da vagina, do reto, hemorroides, escorbuto, prisão de ventre, herpes e prurido anal e vaginal, castração, doenças e lesões do nariz, sinusites, inflamações das mucosas do nariz, resfriados. Sagitário. Características: signo de fogo imutável, quente, seco, de vitalidade média, fecundo, bicorpóreo masculino diurno. Anatomia: Sagitário rege assim como o seu signo oposto as vias respiratórias e o sistema nervoso, o sistema vasomotor em conjunto com o signo de balança e o sistema arterial. A sua regência estende-se aos quadris, coxas, sacro, cóccix, osso ilíaco e músculos aferentes a estes. Patologia: debilidade pulmonar, tuberculose, perturbações nervosas, as do sistema vasomotor e arterial, congestões hepáticas, reumatismos, ciáticas, coxalgias, luxações dos quadris, gota, tendência pletórica, ferimentos provocados por armas de fogo e por animais grandes. Capricórnio. Características: signo de terra e cardial, frio, seco, de pouca vitalidade, estéril, selvagem, violento, disforme, feminino, noturno. Anatomia: esqueleto, ossos, cabelo, unhas, pele, joelhos, articulações em geral, dentes, parte superior do rosto. Patologia: doenças e lesões dos ossos, deformações dos membros, tuberculose dos ossos, cáries dos dentes, queda e doenças dos cabelos, luxação, anciloses, reumatismos articulares, artritismo, hidrartose, doenças cutâneas, dermatoses, urticária, prurido, eczema, impetigem, lepra, erisipela, diminuição da química fisiológica, paralisia, esclerose em placas e enxaquecas. Aquário. Características: signo de ar e fixo, quente, úmido, de constituição fraca, estéril, violento, humano, bicorpóreo, masculino, diurno. Anatomia: Aquário rege a circulação sanguínea e, assim como o seu signo oposto, a coluna vertebral e a medula espinhal.
A sua regência estende-se aos centros medulares, medula óssea, sistema nervoso, pernas entre os joelhos e os pés, barrigas da perna, tíbias e peróneos, jarretes e tornozelos. Patologia, problemas e doenças circulatórias, cardiopatias arteriais, hipotensão, arteriosclerose, envenenamento do sangue, varizes, úlceras varicosas, flebites, doenças nervosas, problemas medulares, paralisia de origem espinhal, acidentes e lesões nas pernas, entorses e queimbras. Peixes. Características: signo de água imutável, frio, úmido, de baixa vitalidade, fértil, mudo, volátil, bicorpóreo, feminino, noturno. Anatomia: aparelho glandular, glânglios, vasos linfáticos, tecidos linfóides, mucosidades, intestinos, pés, líquido seroso pleural. Patologia: lesões e doenças dos órgãos supracitados, coriza, resfriados crónicos, tuberculose, pleuris, problemas circulatórios, diabetes, uremia, intoxicações, alcoolismo, gota, obesidade, doenças nervosas, neurastenia, demência, elefantíase, deformidades e sudação excessiva dos pés, higroma. À leitura desta relação, que está longe de ser completa, o leitor tem, sem dúvida, observado que os signos opostos são sempre complementares, como, aliás, acontece também com as casas. Tomemos, por exemplo, o signo do Touro e o seu oposto, Escorpião. Touro rege os órgãos que possibilitam ao homem falar, língua, faringe, cordas vocais. Escorpião governa os órgãos genitais, os extremos, e enquanto estes últimos servem ao homem em seu atual estágio de evolução para a procriação, Adam Kadmon cria por intermédio dos órgãos da fala, através do verbo. A correlação entre esses dois signos opostos torna-se mais evidente ainda quando observamos que o adolescente muda de voz no período da puberdade e que a castração causa a transformação da voz. O signo de Carneiro, que rege a cabeça e significa a percepção, tem como oposto Balança, que por sua regência sobre os rins significa a seleção. Touro, através da língua e do paladar, significa o gosto. Escorpião, nariz, significa o olfato. Gêmeos, rege o tato por intermédio das mãos. Sagitário representa através das coxas e quadris a locomoção. Ambos têm uma influência relativa sobre os pulmões e os nervos. O leitor poderá entender esse modo de comparar os signos opostos. Isso ajudará na interpretação. É preciso lembrar que os signos opostos sempre têm certo ponto em comum, principalmente quando os seus efeitos patológicos eles completam também do ponto de vista da anatomia. As casas do horóscopo. Assim como os signos do zodíaco dividem o céu em setores, as casas astrológicas representam as 12 divisões da Terra. Mas enquanto os signos começam invariavelmente a 0 de Carneiro e são da mesma dimensão, ou seja, de 30 graus cada, as casas começam no ponto do horizonte do Sol nascente segundo a hora do nascimento e possuem dimensões irregulares conforme a latitude do lugar do nascimento, exceto sobre o Equador. Os signos indicam, de um modo geral, o fundo da nossa natureza. As casas mostram a individualidade.
4 dessas casas interessam mais particularmente ao praticante da astrologia médica. São elas a casa 1, ou ascendente, e as casas 4, 12 e 8. O ascendente representa, pelo signo que ocupa, pelo seu regente, o seu dispositor e os planetas que contém, pontos fracos ou defeituosos do organismo. Além disso, representa por analogia com o primeiro signo carneiro, a cabeça e o rosto. A casa 2 representa por analogia com o signo touro, a garganta e o pescoço. Casa 3 representa por analogia Gêmeos, as mãos, os braços, os ombros e os pulmões. A casa 4 representa por analogia com o signo de Caranguejo os pulmões, o busto, os seios, o estômago e assim por diante para todas as demais casas, exceto a casa 6, que representa, além dos seus significados por analogia com o signo de Virgem, as doenças agudas do nativo. A casa 8, que representa, além dos seus significados por analogia com o signo de Escorpião, as doenças graves do nativo e a sua morte. E a casa 12, que representa, além dos seus significados por analogia com o signo de Peixes, as doenças crónicas do nativo, as doenças necessitando de cuidados hospitalares e em instituições similares, e as doenças ocultas ou secretas. Assim como o ascendente, essas 3 casas significadoras particulares de doenças devem ser avaliadas por intermédio: a linha 1 do signo que ocupam, a linha 2 do seu regente ou governante, a linha 3 do dispositor deste último, a linha 4 dos planetas que ali se encontram. É chamado de regente ou governante de uma casa o planeta que tem seu domicílio no signo ocupado pela cúspide ou ponta da casa. Assim, o ascendente em Carneiro tem como regente Marte. Chama-se dispositor de um planeta o regente do signo onde o planeta se encontra. Assim, Marte, regente do ascendente, encontrando-se em Virgem, tem como dispositor Mercúrio. A importância do ascendente em relação à saúde do nativo explica-se por 2 factos. Primeiro, ele representa, segundo a tradição, o próprio nativo, assim como afirma Mazot em Le Zodiaque et la Maison. A casa 1 representa a energia primordial criadora do ser, a síntese dinâmica das faculdades adquiridas. Além disso, por analogia com o primeiro signo, Carneiro, a casa 1 significa a cabeça, sede do intelecto e do centro nervoso, e dos 5 sentidos que o homem possui, 4 deles, a vista, a audição, o gosto e o olfato. Tem a sua sede na cabeça. É o dirigente que comanda o resto do corpo. A casa 1 esclarece-nos, portanto, em primeiro lugar, assim como o Heileg, sobre a força de resistência do nativo, a sua constituição e aparência física. Em segundo lugar, sobre os pontos fracos ou defeituosos do seu organismo. A casa 6 indica ou as doenças agudas que afligem o nativo, os bons aspectos do seu ser, planetas benéficos em 6 sobre boas configurações apenas poderiam atenuar esses problemas e torná-los benignos, tendo condições ainda de acelerar a cura. Não se deve procurar na casa 6 através do seu regente ou dos planetas ali situados, outra coisa além das indicações a respeito de doenças agudas. Evidentemente, quando se fizer a síntese, a presença do regente de 6 na 12 ou vice-versa
A recepção mútua entre os governantes de 6 e 12 e outras correspondências similares nos farão compreender que as doenças agudas tendem a se tornar crónicas ou a provocar a hospitalização do nativo. A Casa 12 informa sobre as doenças crónicas e representa as que forçam o nativo a permanecer em hospital, clínica ou casa de saúde. Simboliza também o doente acamado, o isolamento e os sofrimentos causados pela doença em geral, os estados mórbidos provocados pelo abuso do álcool, dos entorpecentes e das drogas e, finalmente, as doenças mentais. A Casa 8 fornece informações sobre as doenças graves da pessoa e sobre a sua morte. Procurar a data da morte não é aconselhável, já que, de qualquer maneira, o astrólogo nunca deve divulgá-la. Aliás, para descobri-la, seria preciso ter uma hora de nascimento rigorosamente exata. Quanto ao tipo de morte, a questão é diferente. Nada nos impede de diagnosticar se a morte será natural ou acidental, quer se trate de um ou de outro tipo de morte. Esta vem inscrita no tema natal e só pode ser encontrada através da Casa 8 do seu regente, dos planetas na 8 e do dispositor do regente da casa. Se o tema do nascimento não tiver nenhuma indicação de morte acidental, esta será natural. Reconhece a morte acidental ou violenta pelas seguintes indicações. A linha 1, um ou vários planetas maléficos na casa 8. 2. Algum aspecto violento entre um regente da 8 e o seu dispositor. 3. Aspecto violento entre o regente da 8 e algum planeta maléfico. 4. Aspecto violento entre um dos planetas situados em 8 e o regente dessa casa ou o regente do ascendente. 5. Aspecto violento entre os regentes de 8 e do ascendente. 6. É preciso ter pelo menos 2 indicações para poder pronunciar-se de modo afirmativo, exceto no primeiro caso. Voltaremos a tratar desse assunto na segunda parte do livro.